Primeira tela é um pouquinho da palavra de 2025, que foi liberada no dia 31 de dezembro. Nós entendemos que este ano é um ano de correspondência. Repita comigo, correspondência. Correspondência significa que existe uma resposta minha diante de uma atuação de Deus. Corresponder é responder de volta. Corresponder não é tomar iniciativa. Corresponder é praticar resposta à iniciativa que alguém teve. Deixa eu te dizer, 2025 não é um ano da força do seu braço. Não é. É um ano da obediência. E se os crentes não pegarem essa chave, não vai ter rompimento, não vai ter favor. O favor do Senhor, e este ano, 2025, fala do ano do favor, do ano da porção de Deus em Deuteronômio 28, onde as bênçãos vão te perseguir, você não vai precisar correr atrás delas. Eu não sei se você já está vivendo isso, mas eu acho que a maioria da igreja ainda não, por isso que eu estou pregando essa palavra, porque a minha responsabilidade como pastor aqui, não é fazer você obedecer, mas é fazer com que você saiba o que você precisa fazer. Eu não posso tomar decisões por você, eu gostaria às vezes, eu juro que eu gostaria. Eu juro que eu gostaria de impedir algumas besteiras. Eu juro que eu gostaria de muitas vezes decidir certo por vocês, mas eu não consigo. O meu trabalho como profeta e pastor dessa casa é dar visão espiritual para que vocês possam escolher. Mas a escolha sempre será vossa, não será minha. Eu posso escolher por mim, eu posso escolher pela minha casa, eu posso escolher até pela Farol, mas eu não posso escolher pelos membros da Farol. Se o ano de 2025 é um ano de favor e os membros da Farol ainda não estão vivendo o favor, tem alguma coisa errada e não é com a palavra. Tem alguma coisa errada é com a nossa correspondência. Nossa fraca correspondência à palavra de Deus. Então, quero lembrar vocês que 2025 é um ano de correspondência. E Deus, eu só estou repetindo isso, tá? Só estou relembrando vocês o que Deus já falou com a gente. Toda a ação do céu, leiam comigo, requer uma correspondência na terra. Deus toma então a iniciativa e eu correspondo. Significa que aquilo que Deus não começou, você não começa, por favor, senão vai dar errado. Significa se Deus não te desafiou aí, fica quietinho esperando até Ele chamar você para ir. Mas significa também que quando Ele te desafiar, corta as pontes com o passado e vá. É uma celeuma. Queres ir sozinho, mas quando Ele manda ir, tu não vai, porque fica com medo. Por quê? Porque quer o tempo inteiro estar no controle. O ser humano busca estar no controle. Farol, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, percam o controle para Jesus. Percam o controle. Quer determinar tudo. Crente chato. Crente chato. Filho chato. Filha chata, que quer dizer para Deus o que Ele tem que fazer na sua vida. Tenho 2 líderes em casa, filhos líderes. Eu sei bem o que é formar líderes. É de cedo até de noite, formando líderes, todos os dias. Não é birrento não é teimoso não, é líder, governa, quer decidir. E sabe, tem horas que eu falo assim, não, de verdade, que você ainda não aprendeu, que eu respeito sua liderança, mas não ao ponto de desrespeitar a minha. Aqui quem é o pai sou eu, baixa a bola. Eu acho que tem vezes que Deus, Ele faz isso com a gente, sabe? Ele deixa a gente cansado de tentar, e tem uma hora que Ele fala assim, baixa a bola. Pelo amor de Cristo, você não entende quem você é no papel? Não sabe seu lugar? Eu falei que ia ter lombo, mas depois vem fogo. Quer fazer o que quer, vem com o plano pronto, escreve e determina. E é cheio de direitos, não concordo, não gostaria, não entendi. Que besteira. Não entende que a ação do céu requer uma correspondência e não uma iniciativa sua. Nada que eu possa fazer é capaz de gerar uma ação no céu. Entendam, irmãos, tem misericórdia de nós, humilha-nos a Senhor ao pó que nós somos. Se o Senhor quiser neste exato momento, Ele retira a vida de quem quer que seja.
O oxigênio está nas mãos dele. Essa graça é a graça elementar que a gente muitas vezes nem entende. Se o Senhor quiser, Ele tira todas as nossas vitaminas, só removendo o sol da gente. Se o Senhor quiser, Ele remove a fartura na terra, através de uma seca. Se o Senhor quiser, Ele nos nivela e põe de volta para dentro de casa, através de uma pandemia. Entenda uma coisa, nós somos muito frágeis. Essa independência soberba, arrogante, que determina o seu posicionamento diante das coisas, não muda nada, não muda em nada a opinião de Deus. Olha, eu só vou casar se for assim, eu só vou batizar se for assim, eu só vou se for assim, eu só vou se for assim. Então continua no ciclo repetitivo, 400 anos no Egito, como escravo de Faraó. Porque é isso que você está plantando. A obstinação do seu coração não lhe deixa ser sensível à voz do Espírito, não lhe deixa ser obediente à palavra de Deus. Não funciona assim, meus irmãos. Falo isso com muito carinho, com muito amor, mas há coisas que o Senhor Deus já fechou, que você insiste em querer abrir. Mas eu quero. E não é o melhor para você, porque o Senhor Deus vê o futuro. Há pessoas que Deus já tirou do seu convívio que você insiste em querer conviver. O Senhor está querendo te elevar de nível. Toda vez que Ele troca a sua mesa, Ele troca também o seu propósito. Ele aumenta a sua autoridade. Aleluia, que Deus me tirou de algumas mesas de traíras, de falsos, de mentirosos, de hipócritas, de pão bolorento. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Algumas pessoas não quiseram vir na conferência de mulheres esse ano, sabe por quê? Porque nós decidimos não pagar o cachê de 35 mil, 50 mil, porque ontem uma avivalista mundial confirmou que estará na conferência de mulheres, porque o nível vai subindo, quando a gente mantém o princípio, quando a gente diz, não, esse púlpito é inegociável, 35 mil para ministrar aqui? Não, aqui não. Aqui esse lugar é santo, é mantido com dízimos e ofertas. Nós não vamos fazer essa igreja de eventos, nós vamos fazer de gente obediente, fiel dizimista e fiel ofertante. E quanto mais crescer, mais vai ter sala, vai ter ar-condicionado, vai ter estacionamento, vai ter edifício garagem, vai ter cozinha, vai ter restaurante, vai ter café dentro, café fora, vai ter trabalho com drogado, com deficiente, trabalho com criança deficiente. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós não somos uma igreja que vai abrigar eventos lucrativos para poder pagar suas despesas, porque nas igrejas comerciais de hoje em dia, são eventos no calendário para manter a igreja rodando, porque não tem gente que acredita em dízimo e oferta, não tem gente obediente com dízimo e oferta, não existe projeto legado. Aqui não, aqui é uma igreja cheia, de gente cheia do Espírito Santo, de gente que entende a sua função, de que entende que quando você planta uma oferta, quando você devolve um dízimo, você está preparando a cadeira para alguém sentar e aprender sobre a importância de cuidar do pobre, do órfão e da viúva, sobre a importância de ter um casamento sadio, sobre a importância de criar filhos com o temor do Senhor. O dinheiro não vem para homens, mas vai para o Senhor aqui neste lugar. A prestação de contas, a transparência. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quando nós dissemos não, obrigado, Deus disse, então agora eu estou levando vocês para um novo nível. Calma lá, vou colocar o que conferências internacionais colocam para vocês. Vocês vão ver essa igreja pegando fogo. A cidade vai vir para essa conferência. A cidade vai querer essa conferência. Eu sei que os homens vão querer vir. Vocês vão ter que servir se quiser receber um pouquinho do fogo da mulher que vai vir. Eu vou dizer para vocês uma coisa. A profecia dela é uma profecia mundial sobre o Brasil. Já está se cumprindo e estará aqui. Não revelo o nome agora. Vai pesquisar. Só vou dar uma dica. Nada que eu possa fazer é capaz de gerar uma ação no céu. Mas por vezes eu entrei no quarto, vindo do trabalho na hora do almoço, e eu vi minha pretinha chorando e dizendo, Jesus, até quando esse povo vai fazer do teu púlpito?
Até quando, Senhor? Eu queria trazer nomes relevantes para essa conferência, Senhor, mas como eu posso fazer isso, Deus? Como eu posso mudar a identidade que o Senhor nos deu? Como eu posso negligenciar a Tua palavra? Não foi uma, não foram duas, não foram 3 vezes que eu vi ela chorando diante do altar do Senhor, dizendo: eu não vou negociar, Jesus, este altar é seu, é para a Tua glória, é só o Senhor que vai ter glória. Nós não vamos trazer gente famosa por ser famosa, mas é famoso porque carrega a glória de Deus, e quem carrega a glória de Deus fica famoso. Não é uma estratégia de marketing, não é mais uma rede social bem sucedida, não é mais um jeito de se vestir, mostrar que fica na academia o dia inteiro, a vida que todo mundo queria ter. Não é o quanto de botox e preenchimento que põe na cara que vai determinar. Nós queremos crentes genuínos pregando a palavra, como o pastor Júnior Rochirola, que veio aqui o ano passado e virá de novo esse ano pela fé em nome de Jesus. Nós queremos gente de conteúdo que traz verdades de Deus e que muda a vida das pessoas. Não queremos mais uma conferência. A palavra de Deus diz em Isaías 58, eu estou cansado dos seus ajuntamentos, eles não produzem nada. A cidade continua pobre, o órfão continua sem pai, a viúva continua sem condição. Porque nada que a gente faz pode fazer com que Deus faça alguma coisa. A iniciativa sempre é dele. Então o primeiro acorde para a gente começar esse sermão é: coloque-se no seu lugar. Você não é Deus, e nem eu. Farol, coloque-se no seu lugar. Se a gente quer continuar atraindo a glória de Deus nesse lugar, se a gente quer ser uma igreja de 3 anos e 4 meses, relevante como somos, para a honra e glória do Senhor, se a gente quer sair de 22 para 400, 500, se a gente quer fazer coisas grandes nessa cidade, se a gente quer ter uma ONG que hoje já trabalha com um projeto de educação infantil, uma ONG que acolhe 5 clínicas de recuperação, uma ONG que cuida de pobre, órfão e viúva, se a gente quer ser isso, a gente precisa entender que Ele é Deus e nós não. Cada um no seu lugar, abaixa a bola por favor. Ninguém determina nada para Deus. Tenho raiva quando eu ouço na rádio esse povo falando: eu determino. Não determina nada. Não determina nem a conta da sua própria casa, que se o Senhor não prover, você não tem nem dinheiro para pagar suas contas. Eu ordeno. Eu já vi pastor dando ordem para anjo. Eu falei assim: meu Deus, não leu a Bíblia. O Senhor dará ordem aos anjos. Mas para Ele dar ordem aos seus anjos, você precisa estar pianinho com Ele, viu, filho? Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não vai ordenar anjo para ninguém aqui se você não tiver pianinho com Ele. Porque Deus ama a todos, mas o favor dEle não é para todos. Sim, oração, claro, jejum, nossa parte, declaração de fé sempre, obediência é a chave de acesso que Deus já preparou. Mas eu não gero os planos de Deus. Fala bem alto assim, por favor, fale isso. Mate a obstinação, o ego que essa cidade inflada ainda de ego tem. Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor quase dizimou Campinas na febre amarela. Vai estudar a história de Campinas. O Senhor quase dizimou essa cidade na febre amarela por causa do orgulho que ela tinha, Senhor. O Senhor quase acabou com ela através do massacre de escravos na Praça Santa Cruz, ou 15 de novembro. Senhor, o Senhor quase acabou com essa cidade já, por causa do orgulho dela, que acredita que na virtude no trabalho é que o campineiro floresce. Não, é no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Em honrar a Deus, em criar atmosferas espirituais, em pedir perdão pelas suas limitações, é pedir para que Ele seja e você seja apenas o coadjuvante. Quem aceita esse papel de coadjuvante aqui? Levante sua mão. Aleluia, eu aceito, Senhor. Estou feliz de não ser responsável por nada. Estou feliz de não ser o avivalista. É o Senhor o avivalista. Eu estou feliz, Jesus, por sermos apenas mordomos. O Senhor coloca na bandeja o que o Senhor quer que a gente sirva. Somos nada. Nada. Absolutamente nada. Eu não sou gerador, eu sou coadjuvante. Você entende que na sua empresa você não é gerador, você é coadjuvante. Você entende que na sua casa você não é gerador, nem provedor, você é coadjuvante do Deus da provisão. Você entende que para os seus filhos se submeterem a você, não é porque você ensina bem os princípios, é porque Deus está dando autoridade para você ensinar os seus filhos. Você entende isso?
Sim ou não, família? Você entende que seu marido é fiel a você, você é fiel a ele, não é porque vocês são bons de caráter, é porque Jesus é um bom caráter, Ele está trabalhando em vocês. Dá para entender isso? Dá para entender que sem Jesus a gente não vai para lugar nenhum, que sem Jesus a gente não tem sucesso, que sem Deus no nosso coração, nas nossas motivações, a gente não vai chegar a lugar nenhum, Farol. Então a gente já se colocou no nosso lugar, vamos para a palavra. Próximo. Então, qual é a diferença, pastor, da determinação para a obstinação? Porque eu vejo sempre o senhor falando sobre disciplina. O senhor valoriza disciplinas espirituais, o senhor convoca jejum e oração, o senhor chama a gente para jejum de Esther, jejum de 40 dias, sim, claro. Isso é disciplina, isso é determinação, mas é muito diferente de obstinação. Determinação é a persistência, é a firmeza, é o compromisso de decisão que todo crente deveria ter, é a capacidade de governar que Deus deu a Adão e deu a você e a mim. Quem não governa é governado. Quem não se autogoverna não pode governar. Quem não tem disciplina para acordar cedo não pode ganhar salário no final do mês. Quem não disciplina o que come não pode ter saúde. Quem não disciplina o que fala não pode ter acessos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Obstinação é afeição excessiva às minhas próprias convicções, vulgo teimosia. Alguém conhece alguém teimoso aqui? Eu vi algumas mulheres cutucando seus maridos. Eu vi você, irmã. Eu vou perguntar de novo: existe alguém teimoso ou teimosa aqui? O que é teimosia? Eu vou dar um sinônimo rápido de teimosia: burrice. Teimosia é burrice, é dar com um murro na ponta da faca e dizer: tá doendo nada, viu? Tá doendo nada, viu? Tá doendo nada, não, tá todo cortado, tá todo destruído. Não, continuo, não, sou resiliente, sou disciplinado. Burrice, popularmente conhecido como burrice, porque você está determinado excessivamente pelas suas próprias convicções. Agora, quem diz que as suas convicções estão certas? Quem diz que está dando certo isso que você está fazendo com as suas finanças? Quem diz que está dando certo a maneira como você está se relacionando com seus líderes? Quem diz que está dando certo a maneira como você se relaciona em casa? Bom, o que diz, na real, e você sabe muito bem, são os frutos, são os resultados. E se você está sentado nessa cadeira, eu tenho certeza que não está tudo 100%. Eu tenho certeza que tem algum resultado que você gostaria que fosse melhor. Eu tenho convicção que você queria estar mais perto de Deus, no mínimo. Eu tenho certeza que queria estar mais próspero, queria estar mais pleno, queria estar com relacionamentos mais resolvidos. A obstinação, ela é uma idolatria à minha vontade. Próximo. Vamos ver quem foi obstinado? Êxodo 33:1. Depois o Senhor ordenou a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que eu prometi, sob juramento a Abraão. Eu não preparei, mas veio um insight aqui. Eu estou lendo o livro de Êxodo. Êxodo fala de passagem. E eu estou preparando vocês para abril. Eu estou preparando vocês para abrir uma nova estação de favor e de glória, de milagres espontâneos, de bênçãos correndo atrás de vocês. Quem quer viver essa realidade, diga amém, sem hipocrisia. Aleluia, eu quero, estou buscando sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre essa casa. Só que não existe Abib sem Êxodo, sem passagem. Êxodo é a passagem do povo do Egito rumo à terra prometida, mas eles ficam 40 anos no deserto. Eles deram o dízimo do Egito no deserto por causa da obstinação do coração deles. 400 anos no Egito, 40 anos no deserto. E ficaram no deserto porque Deus ordenou que Moisés saísse daquele lugar e tirasse o povo do Egito. E Moisés obedeceu a Deus. Deus disse: vai para a terra que eu vou dar à sua descendência. Engraçado, percebe que nesse versículo já tem a profecia do que ia acontecer? Aquele povo não ia herdar a terra prometida, somente a sua descendência.
porque Deus conhecia o coração deles. Tem muitas coisas na sua vida que você não vai viver, somente a sua geração, porque infelizmente a obstinação do coração é muito grande. A afeição pelas próprias convicções. Pior é quando o cara é religioso e ele começa a justificar as suas afeições próprias com versículos bíblicos. É o marido que abusa da mulher e ele pega a palavra de que a mulher tem que ser submissa ao marido. É uma obstinação. É quase que um problema mental. É a mulher que acha que por ela estar ao lado, ela precisa fazer o que ela quiser, na hora que ela quiser, do jeito que ela quiser, não precisa entrar em acordo com o marido. É o filho que só obedece quando quer, porque na cabeça dele, ele é dono das suas próprias convicções. É o crente que usa a Bíblia seletivamente. Ele seleciona as coisas que ele gosta da Bíblia e pratica, e as que ele não gosta, ignora. São as igrejas que muitas vezes, tomada de pastores frouxos, com medo da igreja ficar vazia, não falam a verdade, apalpam o lobo que está no meio da ovelha, e daqui a pouco não tem mais ovelha, só tem lobo. Porque apalpar a verdade nunca foi o papel de um pastor e de um profeta genuíno, mas falar a verdade em amor, que cura, que transforma e que dá visão. A palavra de Deus diz que sem palavra profética, o povo se desvia. Mas com verdade, honestidade e visão de Deus, o povo avança e conquista. Eu quero que o meu povo esteja em abril comemorando milagres. Eu quero que seja um enxoval de testemunhos aqui. Que eu quero que seja quarta após quarta, domingo após domingo, salvação, salvação, adição, pessoas multiplicando recursos, multiplicando família, pessoas sendo restauradas nos seus casamentos, pessoas sendo felizes e propositivas, pessoas dormindo sem remédio, pessoas enfrentando e vencendo suas batalhas mentais, emocionais, espirituais. O que eu quero ver aqui em abril é o que eu estou preparando hoje para vocês. Sem treino fofo. Nós vamos treinar o povo para sair do Egito e tirar também o Egito de dentro do povo. Senão a sua descendência apenas vai comer daquilo que a terra prometida produz. Próximo, por gentileza. Aí o que acontece? Deus deu uma ordem: saia do Egito e vá para a terra prometida. E talvez você se identifique com essa ordem. Em 2025 Deus mandou você construir uma família. Em 2025 Deus mandou você avançar no seu chamado, desenvolver o seu ministério. E você está focado nisso. Você está focado em investir no seu futuro. Já planejou a aposentadoria hoje. Então qualquer necessidade extra, seja da igreja local, seja do irmão, seja de um pobre, de uma viúva, você está de ouvidos tapados, porque você fez seu planejamento financeiro. Deus mandou. Então, você constrói uma carreira, você se muda de cidade, de estado, de país, porque Deus mandou. E eu não estou dizendo que Deus mandou, eu acredito que sim, que Deus mandou mesmo. Mas a gente tem que tomar cuidado, até com aquilo que Deus mandou. Porque aquilo que Deus mandou pode ser apenas um teste para saber a qualidade do nosso coração. O quanto a gente está disposto a obedecê-lo e o quanto a gente está disposto a continuar ouvindo depois que Ele falou. Porque Deus, algumas vezes, Ele nos fala de algumas promessas para testar o nosso coração. Sabe, Deus falou para uma mulher um dia, e eu conheci essa mulher, que ela ia ter filhos do próprio ventre. E essa mulher acreditou nessa promessa. Ela viveu, fez as campanhas, orou, jejuou, tudo direitinho. Mas chegou um momento da vida dela que os médicos já não davam mais esperança, acho que uns 2, 3 anos depois. E sabe o que ela fez? Ela absorveu a realidade da esterilidade diagnóstica. O médico diagnosticou: você não vai ter filhos naturais. Ela acreditou. Ela esqueceu a promessa que Deus tinha feito e ela ficou com o diagnóstico de médicos. Sabe o que aconteceu? Ela foi para a fila da adoção e Deus preparou uma adoção e ela adotou
Ela queria muito ser mãe. E no aniversário de 1 ano desse filho adotado dela, e eu estava nessa festa, ela estava morrendo de dor de cabeça e os médicos estavam desconfiando de um tumor na cabeça. Mas na verdade era só dor de cabeça de uma gravidez, da segunda filha que ela tinha. Porque Deus não muda de ideia, mesmo que você se esqueça da ideia inicial. A questão é que a gente varia demais. Deus dá as ordens, saia do Egito, mas a gente para de ouvir. A gente acha que essa está suficiente, já que a gente está obedecendo, então a gente continua no modo automático, esquece de fazer uma autorreflexão, uma autoanálise, sabe? Esquece de ir para um retiro, esquece de ir para uma conferência, esquece de ouvir um conselho, esquece de fazer um propósito de oração, de jejum, porque a gente acha que como Deus já falou, Ele não precisa repetir. E tem algumas piadas, Deus não é papagaio, Ele não precisa repetir o que Ele já falou. E deixa eu dizer para você, Deus não precisa repetir o que Ele falou, mas você precisa ouvir repetidamente o que Ele disse. Realmente Ele não precisa. Ele tem compromisso com o que Ele fala, mas nem sempre você e eu temos compromisso com o que Ele falou, então a gente precisa ouvir de novo. Então Ele disse isso, mas em todas essas ordens fica claro uma iniciativa de Deus. Ele diz assim: eu farei de vocês um povo forte, eu darei a vocês a terra da promessa. Então mesmo quando Deus nos promete alguma coisa, sempre Ele é o protagonista. Está comigo? Sim ou não? Está comigo? Fala assim: Jesus, me perdoa, porque às vezes, quando o Senhor fala comigo, eu acho que eu tenho que fazer acontecer, quando eu só tenho que corresponder. Próximo, por gentileza. E aí acontece uma coisa, em 2 versículos depois do primeiro, Deus repete a ordem: vão para a terra onde fluem leite e mel, mas eu não irei com vocês. Repita comigo: pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Se tem uma coisa que, olha, dá ânsia de vômito, ataque cardíaco, dá algeriza, repulsa, é a teimosia. Quando você tem filhos teimosos, quando você tem empregados teimosos, quando você tem subordinados teimosos, quando você tem líderes teimosos, você pode cometer grandes besteiras. Cuidado, principalmente você que é líder, principalmente você que é pai, principalmente você que é patrão. Cuidado para não botar tudo a perder. Deus sabia que não daria conta do coração obstinado do povo de Israel. Ele disse: eu não vou com vocês, boa viagem, tchau, tchau. Tem horas na vida que a gente tem que fazer assim, ó, tchau, tchau, beijo, beijo, tchau, tchau. A gente se fala a qualquer hora. E tanto é verdade que Moisés lá na frente, se vocês estudarem a história, fica tão indignado com o povo, que põe tudo a perder. Ele fere a rocha com ira, porque ele estava, desculpa a palavra, mas não tem outra melhor, de saco cheio do povo. Ele estava pelas tampas, ele estava cansado do povo ser tão teimoso. Próximo. O que fez Deus não querer ir com o seu povo? Bom, em primeiro lugar, vocês são obstinados, vocês não se dobram. A raiz, a cerviz de vocês é dura. Deus está acompanhando o povo desde as pragas, desde quando Ele mandou Moisés falar com Faraó. Deus está falando com o povo, Ele está vendo o coração do povo. Ele está vendo um povo interesseiro, um povo parcial, um povo que não tem, sabe, tutano espiritual para aguentar, matar Zebuseu, Aborreu, Eteu, que eram os carinhas que moravam na terra prometida que eles precisariam destruir. Um povo mal acostumado com bandejão, né, pastor Arthur? Um povo mal acostumado com bandejão. Eles não queriam plantar e colher, dá trabalho empreender. Eu quero Bolsa Família. Prefiro 500 reais do que 500 mil reais, porque eu prefiro 500 reais de graça do que 500 mil reais que eu tenho que plantar e colher. Mas eu tinha prometido, eu vou te dar 500 pau. Você prefere 500 reais do que 500 mil reais? É porque tu é vagabundo. Obstinado pelo seu
conforto, obstinado por acordar tarde, obstinado por ser preguiçoso, obstinado por não querer obedecer às ordens, obstinado por não querer cavar a terra, obstinado pela sua própria vontade. Um dia eu cheguei para um irmão, ele estava desempregado, e disse: irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A gente está querendo começar, era lá na Farolzinha ainda, nós estamos querendo começar o Café Farol. Eu percebo que muita gente frequenta uma loja de conveniência que tem perto, e a gente podia trazer esse recurso para dentro. Você está desempregado, esse recurso poderia, sustentar a sua família, nesse tempo, nessa chuva. Vamos lá, eu faço uma parceria com você, eu já comprei todos os móveis, eu te ajudo. Não, quero não. Eu não nasci para servir café. Nasceu para quê? Para passar fome depois que acabar o seguro-desemprego, né? Não entendi, mas tá bom, tudo bem. Seguimos o plano com outras pessoas, deu certo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus dá uma ordem, Deus faz um convite, mas a gente não corresponde à expectativa de Deus. Sabe por quê? Porque a gente quer do nosso jeito. É o seguinte: Deus, eu quero um CLT que trabalha 4 horas por dia, com 1 hora de almoço, que ganha 25 mil reais, sem descontar imposto de renda, porque daí eu pago se eu quiser. Preferencialmente com ar-condicionado, e que dessas 3 horas de trabalho, 2 horas e meia eu posso ficar na internet, nas redes sociais. Vocês nunca viram isso, né? Vocês não conhecem. Não, eu vou ficar calado. Vocês são obstinados, não se dobram, possuem dura cerviz, e sabe, o risco é grande de eu consumir vocês. Então Deus disse: eu não vou com vocês. Deixa eu perguntar para você, próxima tela por favor. O que você faria hoje se Deus dissesse para você que Ele não está aprovando o que você está fazendo? Eu me perguntei muito antes de subir aqui hoje, sabe, gente? Antes de pregar para vocês, eu preguei para mim esse sermão. Deus, você se agrada do que a gente está fazendo? Deus, você está feliz? De verdade, a Farol abre um sorriso no seu rosto. Senhor, será que as palavras são palavras apenas confortáveis? Ou são palavras genuínas? Deus, nós temos tido compromisso contigo em tudo. Pai, temos apertado os líderes como eles precisam ser apertados para serem forjados. Temos dado o pastoreio às ovelhas que podem se perder com facilidade. Temos cuidado dos bebês na fé. Temos sido uma igreja hospitaleira e ao mesmo tempo capaz de trazer para dentro, sabe? Aqueles novos que chegam, eles se sentem deslocados. Como é, Deus? Eu perguntei para Deus várias coisas antes de subir aqui. Mas eu pergunto para você nessa hora: o que te importa fazer algo se Deus não estiver contigo? A pior coisa do mundo é uma coisa que Deus não te mandou fazer e que você faz e está bem sucedida, porque você acha que o sucesso é uma métrica de que Deus está com você. Deixa eu lembrar para você que foi bem sucedida a Lava Jato, no sentido de lavar dinheiro adoidado. Eu imagino que quem participou devia achar que Deus estava com eles, porque estava bem sucedido o plano deles. Quero lembrar vocês que acredito que Hitler, enquanto ele reinou, eu acho que ele achou que ele estava bem sucedido, dominando o povo e matando um monte de judeu, porque ele estava com poder nas mãos. Não são os meus resultados parciais que indicam se Deus está feliz comigo, mas em primeiro lugar é o meu coração, é a maneira como eu estou fazendo cada coisa. Eu pergunto para você, Farol, nessa manhã: o que te importa fazer algo se Deus não estiver contigo? Faz sentido construir uma família se Deus não fizer dela um lar? Para que você quer ter uma família? Você se vê ministrando sem a presença de Deus e no nome de Deus? Porque é muito fácil a gente usar o nome de Deus e fazer com que as pessoas acreditem que a gente é boa gente. Tudo bom na gente. Só que não. Nós vivemos em mesas de ministros. Eu e Tauana, a gente vive em mesas de ministros. Dá asco às vezes. Os valores, sabe? Tauana fala: Dengo, eu não consigo me sentir bem no meio de algumas pessoas. Elas estão falando da plástica, da escova de 3 mil reais, do Botox.
E sabe, nada contra essas coisas, gente, mas assim, a vida é muito mais do que isso. Uma roda de pastores devia estar falando de jejum, de oração, de avanço, de quanto conquistou, se o prefeito se converteu, se a Secretaria da Educação está educando as crianças sem ideologia de gênero. Sabe, os pastores deviam estar um pouquinho mais preocupados com a cidade, se tem pobre na cidade para acabar com os pobres, sabe, e tornar eles prósperos, se está faltando emprego, se as secretarias estão funcionando direitinho, se há uma moral elevada na cidade, sabe. E às vezes, sabe, essas mesas estão conversando tantas coisas idiotas, né? Eu falo, tem misericórdia da minha mulher, Senhor, porque nós amigos, os homens, é mais fácil a coisa, sabe? A gente não fala essas besteiras. Ela falou, não me identifico, não consigo me sentir bem, não consigo me sentir bem nesse meio. Sabe, eu vim perguntar para você hoje, Farol, o que você faz agrada a Deus? O ministério que você exerce agrada a Deus. A maneira como você prega, com o coração que você prega, agrada a Deus. Eu vim hoje aqui muito pouco preocupado em te agradar, com todo o respeito que eu tenho a você que está aqui me ouvindo. Eu vim aqui muito preocupado em agradar a Deus e dar uma palavra que vai fazer um efatá na vida de vocês em abril. Eu vim muito preocupado em tornar a palavra profética de 2025 execuível. Eu vim muito preocupado em tornar a palavra que saiu da boca de Deus uma realidade, não apenas uma teoria. Eu vim muito preocupado em Deus olhar para mim no céu e dizer, vou lhe acrescentar mais pessoas honestas, leais e verdadeiras, porque é esse tipo de gente que vai construir o reino de Deus aqui na terra nos últimos dias. Eu estou preocupado em olhar para Deus, e Ele olhar para mim e dizer assim, está tudo em ordem entre a gente, o coração está limpo, aprendizados checked, agora vamos avançar, e vamos investir em quem tem o mesmo DNA e o mesmo coração do Pai. Até quando você vai fazer os seus planos e chamar Deus para abençoar tudinho do seu jeito? Vai continuar falando no nome de Deus aquilo que você quer falar ou fazer, porque Deus me mandou, pastor, Deus me mandou. Cuidado com usar o nome de Deus, tá? Porque Deus falou que aquele era teu marido há 6 meses atrás, agora já mudou, e o biotipo é muito diferente, então Deus deve estar realmente esquizofrênico. Não, porque Deus falou que o teu ministério era de um jeito, mas agora você está de outro jeito, porque Deus não está mais falando com você desse jeito. Porque Deus disse que era para você cuidar, mas agora você não precisa mais cuidar, porque agora o seu papel é só falar. Sabe, gente, cuidado com usar o nome de Deus com aquilo que não tem nada de Deus. Próximo, por favor. A obstinação é característica de quem vive no Egito. Faraó era o cara obstinado. Ele negou por 10 vezes liberar o povo, mesmo diante da ordem de Deus e dos sinais que ele via. As pessoas obstinadas, elas têm o Egito dentro delas, e ainda que elas tenham sido chamadas para a terra prometida, elas não conseguem matar a cultura egípcia, elas não conseguem matar o controle, a independência, a autonomia, a insubordinação a Deus, elas não conseguem matar suas vontades para fazer a vontade de Deus. Pastor, isso tudo é muito subjetivo. Não, meu irmão, é muito fácil. Deixa eu te dar 2 exemplos. A sua vontade diz: deleta da sua agenda, bloqueia e esquece. A vontade de Deus diz: perdoa e anda 1 milha a mais. A sua vontade diz: acumule tudo que você puder. A vontade de Deus diz: compartilhe tudo que você puder. A sua vontade diz: o que me é confortável está tranquilo. E a vontade de Deus diz: apresentando os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, puro e agradável a Deus. A sua vontade diz: vou acordar 2 minutos antes de pegar a condução para ir trabalhar. E a vontade de Deus diz: logo cedo de manhã eu te busco, eu te encontro, porque eu estou te buscando de todo o meu coração. Perto está o Senhor daqueles que dele se aproximam. Sabe, a vontade de Deus, ela é muito clara, porque ela é quase sempre o oposto da nossa vontade. Até a gente está bem treinadinho espiritualmente, a vontade de Deus é muito o oposto do que a gente quer. Aqueles escravos do Egito tinham os próprios sistemas e vontades. Imaginem vocês que eles reclamaram do maná. Eles reclamaram que não podia acumular maná. E Deus dizendo: eu vou dar todo dia o maná. Eles não confiavam em Deus. Uma geração desconfiada, obstinada por controle. Deixa eu te perguntar uma coisa: você é obstinado por controle? Você precisa tirar esse Egito dentro de você. Ninguém é culpado
até que prove ser culpado. Sabe, como líderes e pastores nessa casa, nós recebemos muitas pessoas que ainda nunca conheciam Jesus. Isso é maravilhoso. Eu amo lidar com elas, porque com elas a gente é herói. Com elas a gente é a voz de Deus. Elas estão felizes que estão se aproximando de Deus. Mas é difícil também porque a gente lida com pessoas que vêm de outras igrejas, vêm de outros pastores, vêm de outros tipos de liderança. E sabe, a gente tem que pagar o pato por eles, pelos erros deles, pelo que eles fizeram. Que culpa tenho eu do pecado de fulano de tal? Como posso eu pagar pelo erro que não foi meu? Jesus já fez isso por mim, eu não preciso fazer isso. Sabe, isso acontece muito em famílias mosaicas, famílias que são formadas de segundo, terceiro casamento. Sabe, às vezes o primeiro está pagando pelo que aconteceu 10, 15 anos atrás. Que culpa essa pessoa tem? Pessoas obstinadas, elas desconfiam de Deus e elas desconfiam do mundo. Elas estão sempre querendo provar, porque se elas não estiverem no controle, parece que Deus não está com elas. Olha que forte que é isso. Se elas não estiverem no controle, Deus não está com elas. São escravos dos seus próprios sistemas e vontades, e dos seus próprios planos pessoais e projetos de vida. Se Deus disser, muda a rota, você muda? Dia 15 de janeiro, eu vou me emocionar. Dia 15 de janeiro de 2019, eu passei a noite em claro, ouvindo a voz de Deus. Dia 16 de janeiro era aniversário da minha esposa. Eu acordei ela com uma notícia: Deus vai nos tirar daqui, e eu não sei para onde Ele vai nos mandar. Ela chorou, engoliu o choro e disse: quando a gente vai se mudar? Ele te disse? Eu disse: não, Ele só disse que é para a gente começar a vender as coisas. Ela me ajudou muito, porque a Tauana não sabe vender, ela dá tudo, ela é muito generosa. Então, tinha alguém para casar, ela abençoou com uma cama. Tinha mais alguém que não tinha um sofá, ela deu um sofá. Aí ela pegou as mesinhas de estimação dela, deu para a igreja. Mas no dia 1º de março, eu fui buscar ela no aeroporto com o nosso único filho na época, Davi. Foi bem difícil esse processo. Até lembrar dele hoje é desafiador. Nós trocamos o certo pelo duvidoso. Nós sabíamos das guerras que nós teríamos que enfrentar, pelo menos as primeiras. Acho que se Deus tivesse falado todas, a gente não teria enfrentado e não teríamos falado sim. Nós sabíamos que dentro de nós havia uma palavra, mas nós sabíamos que só Ele poderia garantir, que a única coisa que a gente podia fazer era obedecer. A gente saiu de um apartamento de 230 metros quadrados para um apartamento de 55 metros quadrados, onde nasceu a Farol através de um discipulado. No meio de uma pandemia, pessoas reunidas de pé, porque não cabia todo mundo sentado. A maioria ainda está aqui, graças a Deus. Mas eu não quero ir para qualquer lugar que seja, se a presença dele não for. Mas também não quero ficar se a presença dele não estiver. Não quero ficar em qualquer relacionamento que seja, se a presença dele não estiver mais nesse relacionamento. Eu não quero ficar um dia mais no trabalho, se a presença do Senhor não me der bom dia a hora que eu chegar ali. Eu não quero tomar uma decisão financeira que a presença do Senhor não me habilite a tomar. Eu não quero comprar um carro que o Senhor não diga, pode comprar. Eu não quero vender um imóvel se o Senhor me diz que é para ficar. Mas eu não quero ficar com o imóvel se Ele me diz que é para entregar. Porque a gente pode fazer qualquer coisa, mas nada que a gente faça vai mudar a opinião de Deus. Próximo. Você hoje pode escolher viver sem Deus, do seu jeito, ou você pode se arrepender e se dobrar. Você pode escolher o que você quer. Mas você está preparado para as consequências que as suas escolhas vão fazer com você?
Porque Deus não tem interesse nenhum, gente, em honrar pessoas obstinadas. Ele nunca chamou você para uma carreira solo. O plano é do Pai, o reino é de Deus, a família é grande. Insistir na teimosia revela uma inaptidão absurda para viver os propósitos de Deus. Sabe de uma coisa, Farol? Não convide Deus para honrar sua obstinação. Ele não vai. Muitos que me conhecem, convivem comigo há muito tempo, sabem do quanto eu amo os Estados Unidos. Eu amo os Estados Unidos, eu acho um país justo, eu acho um país livre, eu acho um país decente, eu acho um país onde as pessoas têm acesso. Eu amo. Só não gosto mais dos Estados Unidos do que eu gosto de Israel, porque eu sei que Jesus vai voltar para Israel e eu queria estar bem pertinho de lá. Mas eu amo os Estados Unidos. Morei 3 anos nos Estados Unidos, trabalhei, estudei, fiz pós-graduação, fui para a universidade, fui para a high school. Meu sonho era morar lá. Mas eu estou morando lá? Porque ainda existe um povo aqui. E eu não estou falando de vocês. Eu estou falando do povo que ainda vai chegar. Porque vocês já estão sendo treinados para trazer, para discipular, para enviar. Existe um povo aqui nessa cidade que eu ainda não cumpri minha missão com ela. Vontade de escapar não falta, viu? Porque o nosso povo de Campinas é muito obstinado. É um povo muito orgulhoso, que precisa se converter genuinamente. E eu falo isso, gente, sendo campineiro, tá? Não estou falando mal de vocês, não, estou falando mal da gente. Eu posso falar essa palavra. Tauana talvez não poderia pregar ela, mas eu posso. É um povo muito snob, um povo vazio por dentro, mas cheio de aparência. É um povo que compete. É um povo que desconfia. É um povo que não tem uma fé estável. Ele tem fé circunstancial. Se as coisas estão boas, ele acredita. Se não estão boas, ele desvia. E não é esse povo que Deus chamou. Então eu tenho a missão que eu ainda não cumpri aqui, de levantar um povo que faça chuva, faça sol, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide. Um povo que a igreja não é sectorizada, preto, branco, rico, pobre. Não, a igreja é todos, a união mística de todos os povos. Um povo que respeita o outro pela sua identidade em Deus e não pela sua aparência. Um povo que respeita o outro não pelo bairro que mora, porque a primeira coisa que perguntam quando você chega em Campinas é: que bairro que você mora? A Ana falou para mim assim: Dengo, por que todo mundo me pergunta que bairro que eu moro? Eu falo: você responde o quê? Ela: eu respondo o bairro que a gente mora. Eu falei assim: daí, você sente o quê? Eles olham meio assim. Eu falei assim: a partir de agora, quando perguntarem, fala que você mora na Nova Campinas. Fala que você mora no Cambuí. A gente morava na Vila Industrial na época. E aí ela começou a falar assim: mas eu não vou mentir. Eu falei assim: não, só faz Fala assim: eu não sei direito, mas eu acho que é Cambuí. E depois você fala que é Vila Industrial, só para você ver o choque da galera. E aí ela falava assim: onde você mora? Eu não sei bem, é perto do centro, acho que é Cambuí. Aí a pessoa: Aí depois ela assim: não sei se é Cambuí Industrial, tem alguma coisa Cambuí Industrial? Aí ela: não, Vila Industrial, Parque Industrial? Eu olhava assim: nossa, não vou querer ser seu amigo mais não. Campineiros que sabem o que eu estou falando, levante sua mão. Deus tem que ter misericórdia do nosso povo, sim ou não? E se você falar que mora no Vanzuben, e se você falar que você mora no Campo Grande, se você falar que você mora no Ouro Verde, para a honra e glória do Senhor, nós temos nessa igreja pessoas de Swiss Park, de Cambuí, de Taquaral, mas temos pessoas, graças a Deus, dos Oliveiras, do Castelo, de pessoas do Ouro Verde, do Campo Grande, de Planalto de Viracopos. Nós temos pessoas de Sumaré, nós temos pessoas de Valinhos, de Hortolândia, de Vinhedo, pessoas de Louveira, Pedreira, temos pessoas de Paulínia, nós temos pessoas de todas as cidades, Jundiaí, temos pessoas de Jundiaí, porque onde houver a mesma identidade espiritual, haverá um farol sendo aceso. Poderiam dizer assim: de onde você é? De onde houve o último avivamento? Daquela igreja que tem vigília. Daquela cidade que tem a presença de Deus. Você já imaginou, Farol, quando nós fomos conhecidos assim? Depende de mim e de você. Você pode escolher viver sem Deus do seu jeito, ou pode se arrepender e viver do jeito de Deus. Muda, por gentileza.
Russell Shedd diz que obediência sem amor é servil, mas amor sem obediência é irreal. O mais alto grau de obediência na vida cristã é estar apto para dizer sempre: não a minha vontade, Senhor, mas a tua. Quem disse isso foi Tyrell Edwards. A teimosia tem cheiro de insensatez e de rebeldia, enquanto a obediência lembra prudência, luta, trabalho, dedicação e vitória. Elias Torres. Fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia em Deus. E aquele que confia em Deus, obedece a Deus. Nada menos que Charles Spurgeon. Meu, se esses caras estão falando isso, eu não posso falar diferente. Falar: você é lindo, você é lindinha, era tudo certinho, faz o que você quiser. Fofinho. Ai, como você é precioso. Pix 19 999 444 0077. Ai, como você é fofo. R$1.000 para uma profecia boa para você. 10.000 se ela for uma profecia de mais alto calão, se ela alcançar também seu profissional. Misericórdia? Misericórdia? Quem disse misericórdia? Levante sua mão. Vamos clamar: Senhor, tem misericórdia, porque não é assim que nós queremos viver, Senhor. Nós queremos viver cheios da tua presença. Vamos de pé na presença de Deus. Próximo, por gentileza. Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. É uma manhã de arrependimento essa manhã, Senhor. Eu não vou endurecer minha cerviz hoje, Deus. Estou sendo corrigido pelo Senhor no orgulho, estou sendo corrigido pelo Senhor na obstinação, estou sendo corrigido pelo Senhor em fazer carreira solo, estou sendo corrigido pelo Senhor em não me importar com os teus valores, em querer o meu plano de qualquer jeito. Próximo, por gentileza. Tem boas notícias. Salmo 51:17, vamos ler juntos. Sacrifícios que agradam a Deus, um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Mais um. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Vamos lá? Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Sua disciplina não resolve, irmão. Sua vontade forte sem obediência forte é teimosia. Determinação sem devoção é obstinação. Quem me conhece sabe, existe determinação no meu caráter. Lógico que existe. Mas não pode haver um maior nível de determinação do que de devoção. Ora pela pessoa que está do seu lado agora, fala assim: Senhor, torna o meu irmão, a minha irmã obediente a Ti, Senhor. Ora, porque a gente precisa de oração uns pelos outros agora. Torna o meu irmão, Senhor, obediente a Ti, Jesus. Talvez sozinho ele não consiga, mas contigo ele vai conseguir, Senhor. Senhor, nossos esforços não compram, Senhor Deus. As nossas disciplinas, elas não garantem nada aqui na terra, Senhor. Nós nos arrependemos do orgulho que nós carregamos. Nós nos arrependemos, ó Deus, da arrogância espiritual. Nós nos arrependemos da religiosidade que faz a gente pensar que por esquentar a cadeira numa igreja a gente está garantido, Senhor. Não, esse não é o passe para o céu. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza, Senhor. Próximo, por gentileza. Vamos ler juntos. Você quer que Deus esteja contigo? Vamos ver, vamos lembrar a gente que Deus estava com ele. Deus estava com José, sim ou não? Sim. Estava com Sadraque, Mesaque e Abednego? Estava até com o anjo, né? Porque virou 4, eram 3, virou 4 na fornalha. Deus estava com Daniel, fechou a boquinha do leão, não foi? Deus estava com Moisés? Estava. Deus estava com Josué? Conquistou a terra prometida. Deus estava com Jesus? Sim. O que eles todos têm em comum? Abriram mão da obstinação. Líderes fortes, pessoas guerreiras, mas devotas, obedientes a Deus. Deus mandou, estou aqui para obedecer. Mas vamos ver um outro quadro, próximo. Deus não foi com Ló. Ele não livrou a mulher de Ló. Vamos ler juntos. Deus não abençoou Caim.
Deus não favoreceu os irmãos de José. Deus julgou Faraó. Nabucodonosor, ó, ficou doido. E Saul morreu à espada. Pessoas obstinadas não têm um fim cheio de plenitude de propósito. Qual é a sua escolha nessa manhã? Feche os seus olhos agora. Enquanto nós vamos ministrar essa canção, eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração e a fazer uma análise do que você quer ser. Porque toda palavra ela precisa ter uma correspondência, uma resposta. Senhor, qual é a nossa resposta hoje? Nós correspondemos como para Ti, Senhor? Nós dizemos, eis-nos aqui, pode mudar o que o Senhor quiser, eu não vou me mudar de opinião, o Senhor continua sendo meu Deus e Senhor. Ou a nossa resposta é, faça do meu jeito, faça de acordo com a minha vontade. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vamos levantar as nossas mãos a Ele. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Eu quero fazer um convite aqui nessa manhã. Eu quero convidar você que está distante do Senhor Jesus Cristo. Você já conhece Jesus, mas você não está perto de Jesus. Talvez você deixou seus planos obscurecerem os propósitos de Deus. Quero fazer um convite para você que vem na igreja, talvez está vindo já com alguma constância, mas sente que ainda a sua entrega ela é parcial, ela não é genuína. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e com a sua mão no coração, fazer uma oração de conexão com Jesus e pedir para que Ele torne o seu caminho aprazível, desejável para Deus. Essa é a primeira conversão que nós precisamos, é a conversão do nosso próprio coração. Você já conhece Jesus, você já convidou Jesus para a sua vida, mas você se sente distante de Jesus, porque ainda é muito difícil sacrificar por Jesus. É muito difícil abrir mão da sua vontade pela vontade dEle. E você pode orar comigo assim: Senhor Jesus, eu quero refazer minha aliança contigo, porque eu não quero de maneira nenhuma viver do meu jeito, obstinada pela minha vontade. Eu não quero, Senhor, fazer qualquer coisa que o Senhor não esteja fazendo comigo. Eu não quero ir para qualquer lugar que o Senhor não esteja me habilitando a ir. Eu não quero abrir qualquer porta que o Senhor não esteja do outro lado. Tem misericórdia de mim, Jesus. Me torna obediente, quebrantado, capaz de ouvir a sua voz. Eu quero ser como José, como Daniel, como Sadraque, Mesaque, como Abdinego. Eu quero ser como José. Me ensina, Jesus. Em nome de Jesus. Mas eu quero também fazer uma oração com alguém que nunca entregou a sua vida para Jesus. Você nunca fez essa oração assim: Jesus, eu te entrego a minha vida. Você tentou até hoje, você colocou doutrinas na sua vida, talvez você seguiu algumas práticas religiosas, talvez você até tem o certificado, da primeira comunhão, tem a tradição familiar, talvez você já participou de alguns lugares onde falavam em nome de Deus,
mas você nunca entendeu que Jesus é o único caminho que pode te levar para Deus. Sabe, gente, não tem negociação. A única pessoa que pode nos aproximar de Deus se chama Jesus, porque Ele pagou o preço por isso. Ele morreu na cruz para me salvar. Não faz sentido, lógico, o que Ele fez. Ele nunca pecou e Ele levou os meus pecados e os seus. Ele nunca fez uma besteira, nunca falou uma besteira. E Ele foi caluniado, difamado, oprimido, humilhado por mim e por você. A palavra de Deus diz que o governo está sobre os seus ombros, porque Ele carregou o castigo que hoje nos traz paz, porque você e eu temos paz, porque Jesus conquistou essa paz para nós. Talvez você nunca fez um convite genuíno para Jesus morar no seu coração, e eu quero te convidar nessa manhã a convidar Jesus, o único caminho. Põe a mão no seu coração se você é essa pessoa, e você vai orar comigo dizendo, quando eu disser o meu nome, você diz o seu nome. Não existe outro caminho, gente, só Jesus. Não é religião, não é marca de igreja, é Jesus, é um relacionamento pessoal. Porque a grande diferença é que, sabe, esses grupos que talvez você frequentou, essas pessoas que você aprendeu a admirar, elas nunca deram a vida para você. Mas tem mais, Jesus é o herói que não ficou morto, o túmulo está vazio, Ele ressuscitou, Ele não está crucificado no madeiro, Ele não é um bebezinho na manjedoura, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele vai vir buscar a mim e a você. Ele não é frágil e Ele não está morto, Ele é o caminho. Então você ora comigo assim, eu Jonatas, você diz o seu nome, com convicção, eu Jonatas, recebo a ti Jesus. De hoje em diante, a minha vida é passar pelo caminho que Jesus passou. Eu não vou negociar com medo de fracassar, com medo do que vão pensar de mim. Neste momento, eu conecto a minha vida, a vida de Jesus, e eu cancelo o meu passado espiritual, declarando que a partir de hoje, eu sou uma nova criatura. Diga isso, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo.